divisibilidade por 8. Então, para saber se um número divide por 8, é a mesma regra, muito parecida, aliás, com a do 4. Como que a gente fez a do 4? A gente olhou se o número terminava em 00 ou se os dois últimos números formavam um número que dava para dividir por 4. Então, foi isso que nós fizemos na do 4. Na do 8, é praticamente a mesma coisa, só que em vez de terminar em 2,0, tem que terminar em 3,0. Tem que terminar em 3,0 e os três últimos números tem que dar para dividir por 8. Então, o que eu vou analisar aqui? Eu já observei aqui que 17, 0,17. 17 não é divisível por 4, porque eu não tenho 17 na tabuada por 8, aliás, falando do 8, e eu não tenho 17 na tabuada do 8. 403. 3 é um número ímpar, então eu já sei aqui que para ser divisível por 8 tem que ser par, porque o 8 é par, então esse também não vai ser divisível por 8. 400 é um número par, né? Então eu vou ter que, infelizmente agora aqui eu vou ter que fazer conta. A do 8 vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então 400 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0, abaixa o 0, põe 0 no quociente. Esse dá, então esse é divisível por 8. Né? 226 é divisível por 8, então vou ter que fazer a conta também. 226 dividido por 8 não dá porque sobra 2. Né? Porque 2 vezes 8, 16, 22 menos 16 sobra 6, abaixo 6, 66. Eu não tenho na tabuada do 8,66, o mais próximo que eu tenho é 64. Então, vai sobrar 2, então também não é. 29. 29, o 9 é um número ímpar, então já sei que não vai dar. 615 também é um número ímpar, também eu sei que não vai dar. 220, então vamos ver 220 se dá para dividir por 8. Então, aqui também, ó, 2 vezes 8, 16, sobra 6, abaixo 6. 8 vezes 7, 56, sobra 4. Eu não tenho 60 na tabuada do 8, eu vou ter 64. Então, não tenho 60. Então, também não dá. Esse terminou em 3 zeros, então eu já sei que é divisível por 8. 15 é ímpar, eu sei que não divide por 8, e 127 também, eu tenho que olhar os três números, e 127 também é ímpar, eu sei que não divide por 8. Então, essa é a regra da tabuada do 8. Agora, vamos para a regra do 9. Então, agora nós vamos para a regra da divisibilidade do 9. Então, veja bem. O que eu vou ter que fazer? Lembra da regra do 3, que nós somamos os algarismos e ver se o algarismo é divisível por 3? A do 9 nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos somar os algarismos, mas vamos ver se esse algarismo é divisível por 9. Ou seja, se ele está na tabuada do 9. Então, 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. Então, aqui deu 9. 9 é divisível por 9. Então, esse número é divisível por 9. 7 e 3, 10, 14, 15. 15 não é divisível por 9. 4 e 1, 5 não é divisível por 9. 6 e 2, 8. 8 e 2, 10 não é divisível por 9. 9 e 10, 11. 13 não é divisível por 9. 5 e 1, 6. 6 e 6, 12 não é divisível por 9. 2 e 2, 4 e 1, 5 não é divisível por 9. 4 e 5, 9. Esse é divisível por 9. Porque 9 é um número divisível por 9. 15 não é divisível por 9. 5 e 1, 6. 6 não é divisível por 9, até mesmo porque é menor que 9. 7, 2, 9 e 1, 10. 10 não é divisível por 9. Então, eu achei os números que são divisíveis por 9. E agora vamos para os números divisíveis por 10. Gente, divisível por 10 tem que terminar em 0. Então, quem termina em 0 aqui?
O 1.400 é divisível por 10, que ele termina em 0. Eu tenho 1.220, termina em 0, é divisível por 10. 45.000 termina em 0, é divisível por 10. Aí lembra que nós ficamos de ver o 6 depois? Então, um número só é divisível por 6 se ele dividir por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, esse aqui dividiu por 3, mas não dividiu por 2, então ele não vai ser divisível por 6. Esse também por 3, mas não por 2. Esse por 2, mas não por 3. Esse por 2, mas não por 3. Ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Esse por 3, mas não por 2. Esse por 2, mas não por 3. Opa, esse divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ele também é divisível por 6. Esse só por 3, não é por 2, então também não é por 6. Entenderam? A do 6 é fácil. Então, se ele dividir por 2 e por 3, ele também, ao mesmo tempo, como aqui, ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele também vai ser por 6, senão não. Ok? Então, tá terminado aí os critérios da divisibilidade.